Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk e hoje é edição especial. Como na primeira semana de novembro a gente teve a primeira parte do Campeonato Sul-Americano de Corrida em Trilha e Montanha, agora, na segunda parte, vamos para o vertical, para o long e também para o sub-20. Então já está lá na Argentina a seleção brasileira completa. O treinador Rafael Bonato, que aqui vos fala, vai nos dar as boas notícias sobre o primeiro dia de competições, que foi o vertical, a prova de vertical. Tivemos 4 atletas participando, 2 masculinos e 2 femininos, e estamos aí com o treinador da seleção, Rafael Bonato, para nos contar tudo o que aconteceu, os pormenores aí. Bonato, seja bem-vindo. Fala Valmir, fala pessoal da revista Trail Running, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Pois é, estamos aqui, tá um dia bem quente aqui em Merlo, na Argentina. É uma região muito bonita, fica próximo de Córdoba, montanhas realmente assim muito parecido com o nosso Parque Nacional do Itatiaia. Trilhas muito corríveis, pedras, mais altitude, né? Então, um lugar muito bonito. E o primeiro dia de competições chamou atenção pelo nível de performance dos atletas, né? Foi uma competição muito forte mesmo, vertical, muito, inclusive, acima do que a gente estava esperando, não só os atletas, como a comissão técnica também. Então, a gente vê que temos que conversar mais aí sobre metodologias de treinamento e como desenvolver os nossos atletas para modalidades específicas também do trail, né, das corridas em trilhas e montanhas, que faz parte também, né, dos campeonatos sul-americanos e campeonatos mundiais. Legal. Bom, mas antes da gente falar de resultados, primeiro eu queria pegar a sua visão sobre como foi a chegada aí na Argentina, se os atletas conseguiram, por mais que tenha sido uma convocação muito de última hora, isso aí já foi debatido, todo mundo já sabe que não foi o ideal das convocações, mas isso aí eu acho que já está superado, acho que todo mundo já engoliu essa daí. E agora, como que foi a chegada aí na Argentina? Os atletas conseguiram, primeiro, encaixar algum mínimo plano de treinamento, de descanso, de estratégia para correr aí na Argentina? Como que você viveu isso daí, esses primeiros dias aí na Argentina? Então, vamos ver, como já lá em Vila Langostura, né, logicamente que uma maior antecedência seria melhor. Porém, a gente fez uma viagem também tranquila, a gente teve pelo menos mais de 24 horas de descanso total. E quando a gente vai comparar com as demais seleções, também o pessoal não chega com tanta antecedência, né? Até porque tem uma questão da hotelaria. Todas as seleções ficam no mesmo hotel, né? E isso é bancado pela organização da prova. Então, as diárias, elas contam a partir de quinta-feira, sexta-feira, que é hoje no caso, já começou a competição. Então, a gente chegou ontem de manhã aqui em Merlo e os atletas tiveram aí quase 24 horas para descansar. Lógico, se pudéssemos chegar antes, fazer uma aclimatação, reconhecer terreno, por exemplo. Essa foi uma grande desvantagem que os nossos atletas tiveram, né? Mas não é dos nossos atletas, aí que tá. A gente, né, fica muitas vezes, a gente não conseguiu. Pois é, mas as outras seleções também não conseguiram. A gente viu o Equador chegando aqui ontem também, a Bolívia chegando, eles também não tiveram oportunidade de ir lá fazer o reconhecimento do vertical hoje, né? Então hoje, por exemplo, largou o vertical, eu já peguei o João Muniz e a Aninha, que são amanhã do Sub-20, né? E já fui fazer o reconhecimento do trajeto deles hoje com os dois. Então muda o jogo já, porque a gente já sabe, né, o que enfrentar, qual é o grau de inclinação das subidas, o tipo de terreno, algumas entradas ali que, pô, por exemplo, se não tiver ninguém para indicar, vai ter, né, mas vai que não tenha, a gente já sabe que são algumas entradas mais escondidas, então acaba que, lógico, quanto mais tempo de antecedência, melhor é. Mas a minha visão o jogo está empatado, sabe? Quando a gente observa as outras seleções também. Não teve nenhuma vantagem para ninguém, né? Todo mundo partiu Não. do mesmo ponto. Chegou, no outro dia já está competindo. É isso que você quer dizer. Inclusive teve e do Long Trail, por exemplo, o Rodrigo mesmo, que disputou vertical, e o Rodrigo Oliveira do Long, a Maria Clara também, eles chegaram antes. Então a Maria Clara e o Rodrigo conseguiram fazer o reconhecimento do trajeto, né? A Lígia e o Joãozinho já não conseguiram, mas o Rodrigo Oliveira também, né? Que vai largar o Long amanhã, já tem uma noção melhor, porque eles vieram por conta, né? Então eles vieram um pouco antes.
e tiveram essa oportunidade. Mas observando as outras seleções, até mesmo a Argentina, sabe, Valmir? Ontem chegou o pessoal da Argentina, todo mundo junto aqui. Então, lógico, eles estão em casa, né? A mesma coisa que eles ir correr no Brasil. Eu não preciso chegar muito tempo antes nas cidades que nós vamos competir, porque eu já sei, né? Já Uhum, conheço o trajeto. Mas, enfim, uhum. eu acho que as condições são muito igualitárias. E agora, um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração. A gente não tem nenhum atleta brasileiro especialista nessa modalidade de vertical. É muito novo aqui no Brasil, o trail é muito novo, quem dirá essa modalidade de vertical. Então, se você for olhar, o principal resultado do João foi numa prova de 50, da Lígia são provas ultras, da Maria Clara, mesma coisa, o Rodrigo é mais para meia maratona. Você é possível identificar isso se existe nas outras seleções algum atleta ou alguma seleção com atletas específicos para a modalidade que treinam para isso? A gente fez uma análise pós-prova agora, acabei de conversar com os atletas do vertical aqui, e a análise pós-prova você acabou de já responder parece que você participou da reunião, Valmir, porque a conclusão que a gente chegou é que estes atletas dos outros países são todos especialistas na modalidade. Inclusive a gente notou pela postura, a gente até brincou, eles são até meio inclinados para frente, sabe aquela postura meio corcunda? Correm de uma maneira completamente diferente, fazendo muita força, meio lateralizado. Isso acontece na Europa também. Quando você observa, né, os corredores de VK, eles correm meio inclinado para frente, fazendo uma força diferente, parece que não vai chegar em lugar nenhum, só que são escaladores. Veja, a menina da Argentina aqui é especialista em 3.000 com obstáculos. A gente Nossa, conversando com o pessoal das outras delegações, são todos atletas no máximo de 10K, tá? nossa. De pista, de rua. Então, eles são realmente especialistas. Eles fazem, inclusive, a gente conversando sobre treinamento mesmo, né? Que tipo de treinamento que é feito e tal. O tipo de treinamento é diferente, porque eles fazem tiros longos mesmo, de 5 quilômetros, 3 tiros de 5 quilômetros no limite, treinam em terrenos específicos, subindo muito tempo. Por exemplo, o menino que ganhou da Bolívia, bom, só para vocês terem uma noção, ele mora a 5.000 metros de altitude. Tá? Meu Deus. Então, tem essa característica também, né? Esses outros países como Bolívia, Equador, já tem altitude, né? Que já Colômbia, por exemplo, o favorito não era nem o boliviano, era o colombiano que ganhou lá na K42 a prova que teve lá, que o Montenegro e o Cavalo correram, e o Jefferson, A que foi Classic. a curta, né? A Classic. A Classic. E a Classic o colombiano ganhou, não sei se você recorda, que fez Foi. um estrago lá na prova, né? Ele era para estar aqui no vertical, mas parece que sentiu uma disposição e não veio. Acabou não largando, ele estava no start list, inclusive ele ia ser o primeiro a largar. Então, assim, a gente esperava que ele fosse fazer realmente um provaço, né? Então, esses países que já têm essa altitude, o pessoal já treina lá, e o tipo de terreno, né, Valmir, é muito diferente. Veja, a gente, nos nossos verticais do Brasil, muitas vezes, se não 100% das vezes, eu arrisco dizer, nenhum atleta sobe correndo 100% do tempo. Por algumas razões. Ou é muito inclinado, ou o terreno é tão acidentado que não permite fazer isso. Né? Então, os nossos atletas estão acostumados a caminhar, a fazer um trekking muito forte. Aqui, se você trequear, 3 passos, entendeu? O nível é muito alto. Então, tudo está sendo um aprendizado para a gente, inclusive, melhorar a maneira que nós treinamos esses atletas e produzir especialistas em cada distância. Foi o que você falou, nossos atletas que correram hoje não são especialistas nessa distância. O Brasil não tem especialista nessa distância. Em nada, vamos dizer Infelizmente, assim, ainda né? não, né? Eu até conversei, né? Eu vou falar do meu atleta que está aqui, que é o Joãozinho, que com ele eu que treino, então eu posso falar, né? Ele acabou de fazer, tem 4 semanas com o Vicente, inclusive dupla lá na Indomit. Não sei se você recorda, fizeram Lembro. um estrago lá, bateram o recorde da prova. Tem 4 semanas, meu amigo. Uma prova de 21 quilômetros, entende? Então, assim, aqui é uma prova de 7 com o coração na boca. A partir do quilômetro 2, 3, você já sente reações no teu corpo que pelo menos ele nunca sentiu pelo nível competitivo. Ele falou, Bona, o meu estômago estava travando de tanta força que eu estava fazendo. E aí Caramba. você vê os outros atletas abrindo de você, né? Porque o nível competitivo, quando você vem para um sul-americano, para um mundial, é outra coisa.
né? Então a gente treinou, mas não também de forma ideal, né? Ele ainda vinha cansado de uma competição, né? E aí, se a gente realmente não tiver os especialistas em cada modalidade, os resultados não vão vir, né? Sim. Bom, e você acha que agora a gente com alguns mundiais, com o brasileiro que aconteceu esse ano aqui no Brasil, sul-americano, convocação, esses tantos tapas que a gente já tomou, tanto tombo que a gente já tomou ao longo desses anos, a gente está no caminho de criar especialistas, até mesmo no vertical, no classic, acostumar com essas nomenclaturas, distâncias, classic, short, long. Você acha que a gente está no caminho, a gente vai produzir atletas para chegar no Sul-Americano e no Mundial com nível competitivo mais próximo ao que eles apresentam? Eu gostaria de responder que sim, Valmir, mas nesse momento acredito que não, porque vem muito da nossa cultura. Você pode observar que as provas que mais têm demanda são provas de longa distância aí no Brasil, né? O pessoal não quer correr prova curta, quer correr pega uma La Mission, 55 quilômetros e esgota em 10 minutos as inscrições, né? Independente do valor que seja, inclusive. Então, você vê como tem uma demanda pela longa distância. Eu acredito que se a gente não trouxer também atletas especialistas da pista mesmo, o pessoal que se interesse pelas essas modalidades, porque no atletismo, prova de fundo já é 1.500 metros. E a gente acha beleza, vou correr uma prova curta, 25 quilômetros. Gente, não é curta, é uma prova das mais longas que existem no atletismo. Se você pegar meio maratonista aí de elite, o cara corre 3, 4 provas no ano para valer mesmo, com performance. No máximo, maratonista, uma, duas. Entendeu? Porque quando entra em nível de performance, você realmente desgasta o teu corpo além do limite, muitas vezes. Então, se a gente não trouxer também, talvez, esse pessoal novo, público novo, e eu digo novo, sub-20 mesmo. Porque você pega os nossos atletas que largaram hoje, tinha um sub-30, que era o João. Todos os demais beirando a casa dos 40. Você entendeu? Se não passaram já dos 40. Gente, aqui largou jovens, correram contra os nossos adultos, né? O Fantasma fez lá em 7º lugar, lá em Vigia Langostura. É uma exceção. O Fantasma conseguir andar ainda nesse nível, ele é exceção. Né? E a gente sabe que o nível competitivo no Brasil em provas de longa distância é maior também. Né? Então eles acabam se esforçando mais, né? Tendo que competir mais entre eles. Né? Já existem ali, o Fantasma compete com o Celinho, compete com o Silvestrin, ele se puxa muito também. Né? Agora, nas outras modalidades, muitas vezes você larga e acaba a prova muitas vezes até confortável porque você não tem uma pessoa que vai te puxar ou vai te incomodar no nível, tô falando no nível, né, que exige um campeonato sul-americano, um campeonato mundial. Isso é verdade. Hoje, assim, a gente ainda vê um pouco mais uma competitividade entre as mulheres, né? Você vê Letícia, Suzane, Vânia, essas meninas estão mais ou menos ali no mesmo nível. Quando elas estão na mesma prova, fica uma briga bonita, né? E acaba que assim a gente viu que a Letícia puxou todas essas para esse alto nível, né? Mas precisa de mais ainda, né? Com certeza. Quanto mais gente, melhor. E a construção, Valmir, hoje não é mais. Vamos pensar em seleção brasileira, tá? Não vamos falar sobre o público em geral. Veja, a gente que está tantos anos nesse mercado, a gente já sabe, o trail deu certo. Deu muito certo. Qualquer prova hoje está lotada. Né? As pessoas. Hoje nós temos provas com 3, 4 mil pessoas, coisa que há 10 anos atrás nós nunca imaginava. Só que veja que o nível de performance não acompanhou. Não. Né? Então, assim, o nível de performance, lógico, está subindo, está subindo. Mas ainda são os mesmos atletas. Se você pegar um histórico de quem ganhou as principais competições do Brasil nos últimos 10 anos, você vai ver os mesmos nomes, as mesmas pessoas. Então, não existe uma renovação do nosso trail. O que existe é os que estavam lá atrás, são os mesmos nomes, e algum nome que hoje não é conhecido é porque saiu. Tipo o Giliar. O Giliar era Sim, campeão nas provas lá, mas ele já saiu. Né? Os sim, remanescentes são todos da época do Giliar ou até antes, né?
Sim, pois é. É Então, complicado. a gente tinha que estar falando em Vicentes, em Joãozinhos, né? E assim, hoje eu fui com o João Muniz aqui fazer o reconhecimento do trajeto e a gente treinou com os argentinos, a seleção completa da Argentina sub-20. Você vendo eles no treino, já dá para entender o nível de habilidade técnica que eles têm, a facilidade de andar naquele tipo de terreno. E são adolescentes de 16, 17 anos, entendeu? Mesma coisa o João. O João é exceção, ele não é a regra, né? Então a gente precisa trazer de alguma forma, e isso também tem que vir da cultura dos treinadores, né? De entender a importância dessas outras modalidades, porque o treinador ele só quer treinar o cara para ultra. Para ganhar a La Mission, não adianta mais ganhar agora a La Mission, por exemplo. Vamos falar da La Mission, que é bom que a maioria da galera que assiste sabe, né, o que é a prova e tem esse sonho. Mas não adianta mais você ganhar os 80 agora da La Mission, porque eles lançaram os 110. Basta você ver quem ganha os 110 da UTMB Paraty. Alguém lembra quem ganhou os 55? É. Entendeu? No ano anterior ninguém lembra. Então, assim, a gente desvaloriza as outras distâncias que são super difíceis, extremamente competitivas, e nós mesmos, como treinadores, precisamos ter essa visão, né, de formar mais atletas, de identificar essas habilidades para que quando a gente vê para um campeonato sul-americano, mundial, a gente pelo menos tenha uma mínima representatividade. Ô, Bona, e quanto disso você acha que passa pelo treinador? Quanto disso passa pelo atleta? E quanto disso passa também é a responsabilidade da CBAT de promover que isso aconteça? Digo, de ter mais provas com a formação que a CBAT exige de short, classic, vertical. Quanto que você acha que é essa divisão aí, essa responsabilidade? Veja, nós treinadores, a gente pode até tentar, mas os atletas já vêm com foco para as longas distâncias, muitas vezes, né? Ninguém veio me procurar até hoje, Valmir, em mais de 10 anos de carreira. Bonato, eu quero treinar para fazer 1 quilômetro vertical. Eu nunca. Olha que eu tenho milhares de atletas que passaram pelas minhas mãos nesta modalidade específica. Nunca ninguém chegou para mim, eu quero treinar para vertical, né? Agora, só esse mês para 180 quilômetros deve ter vindo uns 30, entendeu? Então, assim, os treinadores podem até tentar, mas é cultural, né? Categoria de base, o que nós podemos fazer? Se a CBAT mesmo não definir... Eu pego o exemplo de países como o Uruguai, por exemplo. O Uruguai tem muito bem definida a federação deles ali, com as corridas em trilha e montanha, inclusive junto com as ultramaratonas de 100 quilômetros e 24 horas. É tudo num balaio só. E eles organizam várias competições nesse tipo de formato, né? A Bolívia organiza. Então, veja, a gente não organiza, né? Para nós Uhum. conseguirmos fazer uma prova dessa, a única modalidade hoje em dia que está promovendo com competência isso é Skyrunning, que bota esses atletas para correr vertical, né? Quilômetro vertical. Mas nas outras competições nós não temos essa modalidade. Então, se não vier do organizador também colocar vertical, talvez não seja comercialmente viável, entende? Então a CBAT tem que entrar, tem que ter ser mais ativa, né? Em todos os quesitos, como planejamento, antecipação. A gente ficou sabendo também, né? A gente para treinar para uma prova dessa que nem de vertical é muito difícil, é muito desgastante. Não que as outras não sejam, mas essa é muito intensa. Então cada sessão de treino exige uma recuperação muito grande, sabe? Porque é muito intenso. E assim, você, em 2, 3 semanas você não prepara o atleta falando na linguagem da fisiologia, né, a sustentar um limiar de lactato e ainda melhorar o seu limiar anaeróbio, que são essenciais, né? Para quem não entende, é aguentar correr mais tempo afogado. Numa modalidade dessa, você corre o tempo inteiro, desde o primeiro passo, respirando com muita dificuldade. Então, como é que você vai fazer uma preparação de 3 semanas, 4 semanas? Difícil. Os nossos atletas, eu sempre falo, os nossos atletas eles têm que ser respeitados ao máximo, porque eles são heróis, velho. Eles fazem o que dá e ainda fazem bem feito, né? Pois é. Agora já entrando no resultado, bom, só confirma para mim, são 7 quilômetros com quanto de ganho?
Deu 1.140, se eu não me engano, no É GPS. Tá um pouquinho bastante. diferente do site. Não, e Valmir, bem puxado. Muito Bem difícil, puxado. sabe? E 100% corrível, tá? Entendi. Não é, se você pensar numa prova, era acidentada. Não. Se o atleta tivesse pernas para correr, que foi o caso dos primeiros colocados, correram a prova inteira. Entendi. E, Bona, a gente teve então, no feminino, eram 9 atletas? Ou teve mais? Sim, sim, Nove nove atletas, atletas, cinco. duas desistiram. Então tivemos a Maria Clara Hilma como a melhor brasileira na quinta colocação e a Lígia Almeida na sétima colocação. Isso mesmo. Como que você, como treinador e também como atleta, como que você avalia a performance do nosso time feminino? Olha, Valmir, é o que eu te falei. Por exemplo, a seleção argentina veio só com especialistas, né? Tinha uma atleta aqui É o que que a gente foi já atleta falou nisso olímpica também. dos 3.000 metros. Ela foi atleta olímpica de 3.000 metros com barreira. Você entendeu? Na minha visão, elas fizeram um milagre, né? De subir num tempo tão bom essa montanha, porque muitas vezes elas e eles, no caso, estavam fazendo a prova da vida deles. Só que o nível de competição é outro, e eles estavam concorrendo com especialistas nessa modalidade. Fica Uhum. muito mais complicado. Então, eu acredito assim, elas fizeram o melhor que elas puderam e entregaram tudo. Isso vocês podem ter certeza. Porque quando chegaram estragadas, né? Como a gente diz. Fizeram bastante força. Deu para ver naquele vídeo que você mandou para gente, da largada só, todo mundo saiu numa pancada. Já no masculino, a gente teve o 11º e 12º lugar entre 15 atletas. Mas olhando em diferença de tempo ali, não foi tão grande também, né? Por mais que a gente tenha nossos atletas que não são especialistas, eu não achei que foi uma distância tão longa assim para os campeões. No masculino, o que aconteceu, inclusive a Clara ficou 3 minutos somente, né? Se você Pois for é, olhar muito pouco. da primeira colocada, né? O Aham, Joãozinho e o Rodrigo chegaram praticamente juntos. O sim. atleta que eu treino, o João, no caso, né? A gente tinha programado um tempo muito próximo, entre 57 e 1 hora, para ele fazer. Ele fez 1 hora, né? Então, era o que a gente realmente esperava dele, né? Porém, os demais correram muito mais rápido, e aí o que acontece também, Will? Teve um formato de largada que foi a cada 20 segundos. O João foi o Hum, primeiro a largar, né? Caramba, E aí, quando ele foi ultrapassado, no quilômetro 2,5, mais ou menos, você sabe que o atleta competitivo já começa. E ele olhou para trás, vinha mais três. Então ele já sabe que esse que ultrapassou ele não sabia quanto tempo largou depois dele, né? Então ele não sabia se estava só 20 segundos, ou 40 segundos, ou 1 minuto. E vindo mais três, ou seja, mais três, você pode, 1 minuto no mínimo, esses caras já te tiraram, né? Então realmente afetou também, né? A questão mental, assim, de olhar as pessoas passando e tal. Então, são experiências, né? Experiências que você vai adquirindo para ir criando casca, né? É a geração que está tentando mudar o jogo, né? Com o sim, Mundial ano sim, passado e o Sul-Americano esse ano. Então, sim. estamos trabalhando para melhorar. Ô, Bona, tem classificação por países? Tem, mas é aquele negócio, né? Como no Mundial do ano passado, a gente já entra nessas modalidades, pelo menos aqui, desclassificados, porque exigem, no mínimo, 3 atletas finalistas, né? Em cada Entendi. modalidade. Por exemplo, somente a Argentina foi campeã no feminino, não vai ter medalha de prata nem bronze, né? A Argentina foi a única seleção do vertical que conseguiu ter 3 atletas. E, né, falando lá do K42, lá em Vídea Langostura, acho que a gente tem que valorizar demais a medalha que os meninos no Classic conseguiram, né? Porque o Jefferson, o Cavalo e como é que chama o menino lá, que corre pra Montenegro. caramba? Montenegro, eles fizeram chover, né? Porque, pô, conquistar a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano não é Caramba. fácil, gente. Então, tem que valorizar mesmo, porque eu tenho certeza que se a gente conseguisse qualquer medalha aqui, né? Amanhã ainda temos um dia de competição, com esperança, né, de medalhas. Mas se a gente conseguir qualquer medalha, já é incrível, né? Então, é uma medalha Sem por dúvida. equipes. E em campeonatos mundiais e sul-americanos, o que o pessoal não sabe é que o resultado individual ele não é tão valorizado como é por equipe, né? A gente viu isso no Mundial ano passado, quando a França subiu no pódio, a festa que foi.
né? Eles não queriam saber quem ganhou a prova dos 80 quilômetros, eles queriam ser campeões mundiais. A França campeão mundial, né? Então, essa questão também de trabalhar em equipe, né, trazer a equipe completa, disputar para valer, faz muita diferença. Eu vi isso também no Legal. Intercontinental aqui na Argentina, na Mar del Plata, que eu tive em setembro, nas seleções de 24 horas também. O México, por exemplo, o Brasil ganhou a prova no individual, mas quem comemorou mesmo foi a seleção mexicana, que, né, subiu ao pódio e tal. Lógico, o atleta é valorizado ali no individual, mas em campeonatos deste formato que vale mais a equipe. Legal. Bom, Bona, queria só bater esse papo rápido contigo também. Já tem mais de 25 minutos que a gente está conversando. Era mais mesmo para atualizar, para o pessoal entender como que está aí na Argentina, como que foi esse primeiro dia. Nossos atletas fizeram o possível para conseguir a melhor colocação, mas como a gente já conversou, a gente não tem especialistas ainda. Esse primeiro dia eu vejo que foi muito bom. E com esperança de amanhã no long e também no sub-20 a gente conseguir ainda melhores resultados, né? Estamos com bastante esperança mesmo, sabe? Então, são atletas de alto nível aí do Brasil, são os melhores, né, que nós temos. Então, vamos fazer de tudo aqui para dar todo o suporte para eles, na medida do que a gente consegue entregar, né? E parabenizar as meninas e os meninos hoje, porque eles foram incríveis e assim, deram o máximo, né? Talvez não foi o melhor resultado, mas a gente fica muito feliz quando eles chegam e falam assim, cara, eu entreguei tudo que eu podia realmente. Então, era. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando para É fazer isso cada aí. vez melhor. Bonato, então vou despedir de você. Um abraço para você. Dá um abraço aí também em cada um dos atletas, no Togumi também. E a gente vai se falando aí ao longo do fim de semana. Valeu, Almir. Um abraço para vocês aí. Um abraço. Com Deus. Tchau. Deus, tchau.